Olá, sejam muito bem-vindas. Esse é o canal do Movimento Soror. Eu sou a Anaíse Stig e esse é o encontro da primeira lua cheia do ano, 13 de janeiro de 2025. E eu gostaria de iniciar esse encontro com essa frase de Rumi: o que você procura está procurando você. Então convido a todas a sentarem com presença, respirarem profundamente e ficarem aqui comigo, pois eu tenho um convite muito especial para umas reflexões nesse início de ano. No finalzinho do ano passado e início desse, eu postei no Instagram lá do Movimento Soror, que é @Movimento Soror, um convite para uma reflexão. Embora a gente saiba que por outros calendários e por outras considerações, o ano novo não necessariamente que a gente acredita é o ano novo, né, do calendário gregoriano, a gente não pode negar que existe uma egrégora que é muito potente, né, no calendário gregoriano, que acontece nesse meio período, né, entre o Réveillon e esses primeiros dias, né, do ano, esses primeiros dias de janeiro. Então, eu acabei recebendo algumas solicitações com relação a comentários sobre as perguntas reflexivas que eu fiz o convite e a sugestão de vocês fazerem. E aí eu quis unir aqui, então, esse encontro de lua cheia com esses convites, né, e essa reflexão sobre perguntas para inspirar esse ano de 2025. Então, aproveitando, né, essa egrégora que existe e é muito potente sobre inícios, e também aproveitando a lua cheia de hoje, né, e a lua cheia, né, assim na terra como no céu, a lua cheia tem essa capacidade de iluminar aquilo que precisa ser olhado, mas não apenas olhado, iluminar aquilo que precisa ser olhado e visto de verdade. Então pensei em refazer esse convite, né, com todas essas perguntas e trazer para vocês essa proposta. Assim como sensibilidade sem disciplina pode ser uma tormenta para a gente, planejamento sem autoconhecimento também pode deixar a gente meio perdida. E algumas dessas perguntas, elas são reflexivas e são profundas justamente porque vão nos ajudar a navegar e iniciar esse ano de 2025 com o pé direito. Então, a primeira delas: o que você espera para 2025 que seja diferente dos outros anos? Então, aqui é uma pergunta que parece muito simples, mas na realidade ela convida a muitas outras perguntas enquanto a gente reflete sobre ela. Então, o que e há quanto tempo talvez você esteja desejando uma mudança específica que ainda não aconteceu? Ou quais outras mudanças aconteceram que não essa? Ou então, por que, né, você gostaria que isso, especificamente, que veio à sua mente para a resposta, seja diferente e aconteça esse ano? Então aqui, embora seja uma pergunta, ela tem inúmeros desdobramentos possíveis que também vão fazer com que a gente exercite esse autoconhecimento. O que nos leva à segunda pergunta: como você quer melhorar a sua vida esse ano? Então, o que é para você melhorar a sua vida? Né? E o que seria melhorar? E o que está a seu alcance fazer? Né? E o que compreende tudo isso? A terceira pergunta tem a ver com o coletivo, com essa grande teia que a gente vive. O que você gostaria de fazer para contribuir para a sua comunidade e melhorá-la de alguma forma? Muitas vezes a gente se sente impotente com relação àquilo que, né, o ambiente externo que a gente vive e aquilo que a gente vê acontecendo. Mas na realidade reside na gente um potencial imenso de várias mudanças que a gente pode fazer nas nossas comunidades. Então a gente geralmente começa esse trabalho conosco, né, amplia um pouquinho para alguns familiares e amplia mais ainda isso para a nossa comunidade, porque estamos em teia, não estamos sozinhos,
né? E não fazemos nada sozinhos. A vida é um grande relacionamento. Então eu convido você a pensar o que você gostaria de fazer para contribuir para a sua comunidade. O que está, né? O que é fácil para você, qual é a sua habilidade, o que está às suas mãos para que você faça, né, esse servir, essa contribuição. A pergunta seguinte é: como você gostaria de ser ou estar diferente no final de 2025? Então, se a gente, né, acelerar um pouquinho, eu sei que a gente está começando esse ano, mas é uma reflexão, estilo cápsula do tempo. Se a gente for um pouquinho mais para frente, então, e agora fosse dezembro, né, de 2025, o que você vislumbraria? Como você gostaria de estar? Como você gostaria de estar se sentindo nesse momento? Eu sugiro que você anote, né, todas essas respostas, assim como reserve um tempo considerável para fazer essas reflexões. E se dê esse tempo, né, se dê essa chance de fazer essa autoanálise, porque ela é muito potente, vocês vão ver. Uma outra pergunta, a sexta pergunta, na realidade, é: quais mudanças estão acontecendo agora na sua vida, com as quais você precisa cooperar, e o que isso significa num nível mais profundo? Talvez as coisas que estejam acontecendo, e geralmente, né, os momentos mais desafiadores da nossa vida, eles acontecem não para nos desafiar em si, né, com esse nível de dificuldade, mas para fazer com que luzes, né, saiam como resultado. Então, toda oportunidade, todo desafio tem uma grande oportunidade escondida. E a gente precisa resgatar também esses tipos de processos nas nossas vidas. A gente vive numa sociedade, numa cultura que muitas vezes prega a felicidade o tempo inteiro, a todo custo. Só que nós, como seres humanos que somos, sabemos que esse estado de felicidade contínua, ele é irreal. E tá tudo bem, porque não deveria ser assim mesmo. Então, se você está num momento mais desafiador, o que isso significa num nível mais profundo? Né? Se você olhar por detrás dos véus e das camadas dessa dificuldade, muito provavelmente você está sendo forjado e está desenvolvendo habilidades inúmeras. Às vezes só quando a gente para fazer essas reflexões é que a gente percebe o quanto e o que. Mas isso também faz com que a gente continue nessa evolução e nesse desenvolvimento da resiliência. E isso é extremamente importante para a gente ter saúde mental e a saúde integral, né? E longevidade de uma forma que seja positiva para a gente. Então, o que isso significa, né, num nível mais profundo? Eu estou exercitando e ganhando mais resiliência, mais constância, mais equanimidade. Eu consigo, então, começar a agir de maneira consciente e não apenas reagir diante de pessoas e situações que me acontecem? A última pergunta, a sétima pergunta, na realidade, eu coloquei sétima, mas pode ser feito, né, em qualquer ordem. De quais maneiras você está disposta a aprofundar a sua vida espiritual? E a vida espiritual, a gente sabe que pode ou não ter alguma relação com religião, mas geralmente não tem, né? Não precisa ter. Então, esses dias eu vi no Instagram um trecho de uma entrevista com o físico brasileiro, né, Marcelo Gleiser, e ele fala de como ele percebe e qual é a definição para ele, né, do espiritual, né, de uma vida espiritual e o que é o espiritual. Então ele reflete acerca de questões muito simples, né, de todos nós, por exemplo, sermos pós de estrelas e de compartilharmos, né, e coexistirmos nessa terra, nesse planeta, respirarmos oxigênio, né, que a planta troca num processo químico, enfim. Então, essa coexistência e sabermos que isso tudo, né, e essas limitações aparentes, né, dos nossos reinos, das nossas personalidades, isso são
de certa forma irreais também, saber e ter consciência disso tudo, isso é espiritual. E aí, eu desejo, né, a todas vocês, o meu desejo para vocês todas em 2025, ele está diretamente relacionado às joias escondidas em cada uma dessas perguntas. Então, por exemplo, na primeira pergunta, tem ali escondido o discernimento e a clareza, e a direção, né, para onde a gente ir. Na segunda pergunta, a constância, a ação constante e a ação consciente. Na terceira pergunta, o pertencimento, né? O pertencer e o servir. Eles estão juntos. Quando a gente pergunta o que a gente pode fazer pela nossa comunidade. Na quarta pergunta, tem um pouquinho de visão e ousadia. Assim como, né, a gente faz esse teletransporte para aquilo que a gente gostaria de ser e estar, a gente não só almeja, né, algo, mas a gente precisa de esperançar, né, no verbo esperançar, que é fazer, ir além, né, ir além dessas questões que muitas vezes são desafiadoras para nós, para que a gente consiga, então, chegar e materializar essa visão que a gente construiu antes. Então, a quinta pergunta, ela tem um pouco desse ser cuidada e cuidar. Né? Nós sabemos que somos especialistas, né, na arte invisível do cuidado, mas a gente também precisa aprender a ser cuidada. Na pergunta das dificuldades, né, dos momentos desafiadores da vida, as pérolas, né, as joias escondidas são justamente a resiliência e a equanimidade. E, por fim, na pergunta sobre aprofundamento da sua vida espiritual, o que tem aqui eu desejo para cada uma de vocês é encontrar essa plenitude no seu caminho, da forma e com as ferramentas que para você são as melhores e as mais harmônicas para essa fase de vida, para esse momento de vida que você está. E eu desejo também serendipidade, que é a capacidade que a gente tem e desenvolve ao longo da vida de poder achar presentes escondidos e tesouros escondidos e especialmente inesperados em cada encontro, né? A cada pessoa com quem a gente convive, sejam elas antigas ou não, né? A cada situação que acontece conosco. Então, esse é o meu desejo para cada uma de vocês nesse 2025. E dentro do contexto, né, das configurações celestes que estão maravilhosas, desta lua cheia até os 28 dias, 29, para a próxima lua cheia, eu desejo que vocês tenham essa coragem e essa presença de pegarem esse tempo, reservarem esse tempo para vocês, definirem as suas intenções e, acima de tudo, definirem e perceberem através dessas questões e de outras que vierem, né, a partir dessas reflexões, o que você precisa agora para o aprimoramento da sua vida. O que você precisa, né? Todas nós temos essas respostas, todas nós conseguimos intuir, né? Então, talvez seja realmente melhorar a sua saúde mental, a sua saúde física, né, a saúde integral. De repente são ajustes de hábito ou o exercício mesmo da constância de determinadas ações, ou então é tirar as coisas do papel, tirar as coisas, né, do mundo das ideias e colocar em prática, também através da constância, né, e dessa ousadia. E, acima de tudo, a vida é um grande relacionamento. Então, eu desejo a vocês também que reflitam sobre os bons relacionamentos. E já que essa temporada e essa lua cheia começa, né, uma lua cheia em Câncer, como estamos aqui revisitando, né, nossas águas, nossos sentimentos, nossa família, né, nossas amizades, todo esse repertório emocional, convido você a também fazer a reflexão de, nesse ano, com quem você gostaria de estar e conviver mais. Né? Nós somos
uma média das pessoas com quem a gente convive mesmo. Assim como o ambiente é potentíssimo e nos afeta de inúmeras formas que a gente nem percebe, as nossas companhias também. Então, como a vida é esse grande relacionamento, com quem você quer estar esse ano? Quem te inspira? Com quem você gostaria de ter um maior contato? Justamente para manter essa chama da inspiração acesa e conseguir trazer para a realidade, né, tudo aquilo que você gostaria de realizar esse ano. Assim, dessa maneira, eu quero encerrar com vocês e vou colocar aqui uma imagem lindíssima de Alhambra, né, no sul da Espanha. Queria provocar uma outra reflexão aqui ao longo do ano, que a gente vai usar e se encontrar mais vezes, que é o seguinte: a informação, ela leva a gente além, né? Ela sempre coloca a gente num outro patamar. Mas é o conhecimento, e especialmente o conhecimento sagrado, que faz com que a gente se transforme. Então, acima de tudo, eu desejo a vocês um feliz 2025, feliz ano todo, e que vocês, cada uma de vocês, tenha essa coragem de navegar nesse sagrado que é o autoconhecimento, para que o seu ano realmente seja diferente de todas as formas que você desejou e vislumbrou. Vamos juntas? Muita gratidão por vocês estarem aqui nessa nova fase do movimento Soror. Até breve!